Olá, alunos, tudo bem? Vídeo continuando nosso conteúdo do terceiro ciclo. Agora nós vamos começar a introduzir o período militar. Na verdade, nós vamos introduzir o período militar. Na aula passada, nós falamos do governo Jânio e do governo Jango, e nós vimos que o governo Jango ele termina com a proposta das reformas de base, né? Que foram aquelas reformas na área da educação, na área tributária, reforma bancária, e a reforma que mais chamou a atenção foi a reforma agrária, certo? Então, o João Goulart chega ao fim do seu governo com uma grande polêmica, no ano de 1964, que era a questão da reforma, as reformas de base. Bom, então, em 13 de março de 1964, o Jango ele participou de um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, que reuniu 150 mil pessoas, e nesse discurso, nesse comício, o João Goulart ele busca apoio da população para as reformas de base, e ele também apresenta um projeto de nacionalização das refinarias de petróleo. E, além disso, a desapropriação de latifúndios improdutivos para a realização da reforma agrária, né? Então, nesse discurso, 150 mil pessoas estiveram presentes, e isso causou um impacto muito grande no Brasil, sobretudo nos setores conservadores da nossa sociedade, e eles acabam sendo inflamados, como a gente vê no texto aí, pelo Carlos Lacerda, né, que era aquele jornalista que a gente viu no passado, que teve que exercia grande oposição ao Getúlio Vargas. E o Carlos Lacerda, além de jornalista, ele era um político da UDN. E por conta deste discurso, os setores conservadores começam a se articular, e em 19 de março, 6 dias após o discurso, ocorre a Marcha da Família com Deus pela Liberdade na cidade de São Paulo. Milhares de pessoas foram protestar contra o governo do Jango e contra o possível comunismo que estaria sendo implantado no Brasil, né? E aí, no dia 31 de março daquele mesmo ano, as tropas militares partiram de Minas em direção ao Rio de Janeiro. No dia seguinte, o Jango deixou o Palácio das Laranjeiras, onde ele estava despachando ali naquela cidade, e foi para Brasília. E de lá foi para Porto Alegre, e foi se articular para resistir ao possível afastamento dele, possível golpe. O pessoal da esquerda fala que é golpe, o pessoal da direita chama isso de revolução, né? A contra-revolução. E aí, na cidade de Brasília, o Ranieri Mazzilli foi empossado como presidente. E aí, para evitar uma guerra civil, o João Goulart se exilou no Uruguai. Então, no dia 31 de março de 1964, o João Goulart foi afastado do poder, e aí é instalado o período militar no nosso país, né? E a justificativa do pessoal que afastou o João Goulart é a questão da possível implantação do comunismo no Brasil por parte do João Goulart. Então essa imagem aqui ela mostra o comício. Eu já tinha colocado isso no slide da aula anterior. Comício lá da Central do Brasil, 150 mil pessoas reunidas para ouvir as propostas do Jango. E essa imagem aqui, 6 dias após, ela representa a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, a gente vê vários cartazes, como por exemplo esse aqui, que a gente tem visto na atualidade também, nos protestos atuais. O Brasil não será uma nova Cuba. Aqui embaixo uma imagem maior mostrando a amplitude da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi emblemática nesse processo aí que levou ao fim do governo do João Goulart. Então, após 16 dias dessa marcha, 16 dias, ocorre então o afastamento do João Goulart, e aí os militares assumem o poder, né?
com o apoio de uma parcela da população civil. E aí estão os presidentes do período militar. Humberto Castelo Branco, que é esse aqui, todos eles militares. Ele governa de 1964 a 1967. Depois o Arthur da Costa e Silva, que é esse aqui, que governa de 1967 a 1969. Aí o Arthur Costa e Silva ele tem um problema de saúde e enquanto ele está impossibilitado de governar e não se elege, o colégio eleitoral não elege um novo presidente, é instaurada uma junta militar provisória em 1969. E aí de 69 a 74, o presidente é o Emílio Garrastazu Médici. De 74 a 79, o Ernesto Geisel. E de 79 a 85, o João Batista Figueiredo, que foi o último presidente militar. Em 85 tem eleições indiretas ainda, e é eleito o Tancredo Neves. Mas o Tancredo Neves já não era militar, ele era um presidente civil. Tá aqui algumas características desse período nesse mapa mental. Aqui esse mapa mental ele traz esse acontecimento como um golpe, né? Lembrando que para a esquerda foi golpe, para a direita não, foi uma contra-revolução. Quem apoiou? Os empresários, a imprensa, o IPSI-BAD, classe média e os Estados Unidos. Lembrando que a gente está no período de Guerra Fria. Então, a partir do momento que é instaurado esse período militar, o sistema partidário passa a ser bipartidário, ou seja, apenas 2 partidos eram permitidos. A Arena e o MDB, que aqui o mapa mental põe como um partido de oposição, mas a oposição consentida. De 1979 em diante é retornado o pluripartidarismo, e aí esses partidos aqui surgem. E os novos partidos são PT, PTB, PDT e PP, certo? Nesse momento aqui, o presidente é eleito por um colégio eleitoral. O que era o colégio eleitoral? A eleição era feita de forma indireta e apenas os deputados e senadores escolhiam o presidente. E esses deputados e senadores escolhiam um presidente militar, né? Dentro desse período ocorrem os movimentos de resistência ao governo que foi implantado, e esses movimentos de esquerda. A Frente Ampla, nas artes, no cinema e na música também ocorrem grupos de resistência. A gente tem aí grande destaque das músicas do Chico Buarque, Caetano Veloso, tem uma música do Geraldo Vandré que ficou muito famosa, para não dizer que não falei das flores. O movimento operário também. E aí estouram os movimentos de guerrilha, o MR-18, o VPR e a guerrilha do Araguaia. Aqui fica bem famosa a Dilma Rousseff, participou de várias questões para arrecadar dinheiro para esses movimentos. Os presidentes, a gente já falou no slide anterior. Aqui é importante nesse mapa mental falar dos atos institucionais, que esses presidentes eles governavam através de atos institucionais que modificavam a Constituição, né? O ato institucional mais importante, mais famoso e também mais temido pela oposição era o ato institucional número 5, que dava amplos poderes ao presidente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. O aparato da repressão aos opositores ao regime. Censura. Você não podia, se você fosse jornalista, você não poderia publicar coisas que falassem contra o governo. Sequestro, tortura, execuções, ataques à bomba. Aqui esse mapa mental coloca como terrorismo de Estado. Mas como a gente estava em uma guerra, se você for olhar, o pessoal da esquerda também fez esse tipo de coisa, certo? Vamos lá então para o próximo slide, e ele fala do ato institucional número 5. Olha o ato institucional número 5, de 13 de dezembro
de 1968, ele dava esses poderes ao presidente. Fechar o Congresso Nacional, assim como as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, decretar intervenção do governo federal nos municípios e estados, cassar mandatos políticos de deputados, senadores e vereadores, suspender os direitos políticos de cidadãos, decretar estado de sítio sem necessitar de aprovação do legislativo, apreender recursos de cidadãos e ainda proibição do direito de habeas corpus, aqueles que fossem acusados de cometer crimes políticos, e desobrigação do governo de ter que explicar à justiça qualquer ação realizada com base no AI-5. Então, ele dava superpoderes ao presidente, certo? E por que o ato institucional número 5 foi instaurado? Bom, esse estudante aqui, secundarista de 18 anos, paraense, chamado Edson Luiz, foi enviado por sua família para o Rio de Janeiro para encerrar os seus estudos secundários, e ele foi morto por um policial em um bar lá, enquanto os estudantes estavam se manifestando, pedindo que esse bar fosse concluído, que ele era muito utilizado por aqueles estudantes, e aí ele foi morto, certo? E isso causou uma grande revolta naqueles estudantes. Aqui a gente tem no jornal O Globo falando um pouco sobre essa notícia. O estudante, na verdade, era um restaurante chamado Calabouço. E aí esse estudante foi morto ali. Os estudantes pegaram ele, os amigos dele pegaram ele e na hora levaram ele para Santa Casa. Lá foi constatado que ele estava morto, a Santa Casa era bem próxima ali. E depois eles levaram o estudante em cortejo, do jeito que ele foi morto ali, para a Assembleia Legislativa, e eles ficaram ali velando o corpo dele, mas também em sinal de protesto, eles permaneceram ali. Depois fizeram o cortejo dele, e nesse cortejo 50 mil pessoas participaram. Poucos dias depois estourou a passeata dos 100 mil, onde 100 mil pessoas saíram às ruas para protestar contra o governo militar. E aí no dia 2 e 3 de setembro, esse deputado aí, o Márcio Moreira Alves, do MDB, ele fez um discurso contra o regime militar e pedindo para que a população boicotasse as comemorações do dia 7 de setembro. Resultado, ele foi cassado e, em consequência, o governo endureceu as medidas e decretou o ato institucional número 5, certo? Bom, para essa aula era isso. Um forte abraço para vocês e até a próxima.